era a sede, não deveria ser Curitiba e tal. Todos os processos foram transferidos para primeira instância, e o ministro Gilmar Mendes disse: esta é a nossa decisão de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve um maior escândalo de corrupção, que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht, e todos estão sendo julgados, condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. Então, até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. As atuações do judiciário fizeram com que a Lava Jato simplesmente não existisse. E isso porque o Gilmar tinha falado que era só daquela vez. Igual a Carmen Lúcia quando censurou o documentário da Brasil Paralelo, né? Só dessa vez. E aí, citando o Toffoli, todo mundo sabe onde isso chega, né? Mas o moço 2 da Rede Lula também tem um ponto mega interessante. Tô falando interessante porque eu não quero ser presa. Eu acho que depois da Lava Jato, a gente está assistindo uma operação chamada Lava Imagem. Então, aqueles ministros que durante a Lava Jato corroboraram ou se omitiram de todos os atos da Lava Jato, agora estão lavando a sua imagem. Desculpa, mas é minha opinião. Gilmar Mendes, os dois mais destacados inimigos da Lava Jato, Gilmar Mendes e Toffoli. Gilmar Mendes foi quem deu a decisão que impediu Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil por conta de uma gravação ilegal, porque o tempo da gravação já tinha se esgotado. E não se tomou conhecimento disso através do Vaza Jato. Quando ele deu a decisão, já sabia que a gravação era ilegal. E mesmo assim, o Lula foi impedido de ser chefe de gabinete. Pausa aqui na fala do moço 2 para comentar, porque é passapanismo demais. Existia um áudio que mostrava que a Dilma estava mandando o termo de posse de ministro pro Dilma através do Bessias, sim, aquele do jogo. E que o termo de posse só deveria ser usado caso a polícia chegasse para prender o Dilma pela série de crimes que ele havia cometido. Era tipo, achou que ia me prender, né, danado? Mas não vai porque, pá, foi pro Supremo. Não, tá quase isso. É porque ministro de Estado é julgado pelo Supremo. Então a polícia não poderia prendê-lo sem que o Supremo decidisse. Uma clara obstrução de justiça. Mas pro moço 2 da Rede Lula, porque o Gilmar não deixou o Dilma obstruir a justiça e depois a Lava Jato avançou para outros partidos, chegando pertinho de ministros até mesmo da Suprema Corte. Agora tudo tem que ser anulado apenas para lavar a imagem do Toffoli e do Gilmar perante o Lula? Porque assim, a sociedade tá xingando demais no Twitter. Sim, eu vou sempre defender esse meme. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas beleza, vamos voltar aqui pro moço 2 da Rede Lula. A nomeação de ministro é um ato privativo do presidente da República. Então, assim como Lula deveria ter sido nomeado chefe da Casa Civil, a Cristiane Brasil deveria ter sido nomeada ministra no governo Temer e Ramagem deveria ter sido nomeado diretor da Polícia Federal, porque isso é uma atribuição do presidente, não cabe ao Supremo julgar desvio de finalidade. E no caso do Toffoli também deu uma decisão em que impediu Lula de ir ao funeral de um parente. Do irmão. E também é uma decisão lavajatista extremada. Porque você tira, ele está falando em direito, cerceamento de defesa, etc. Pô, tem cerceamento maior do que um preso não poder ir no funeral? Lembrando que o Lula, quando esteve preso na ditadura, estava no DOPS, o Romeu Tuma permitiu que ele fosse no velório da mãe, se eu não me engano. Ele saiu de Camburão, Lula na ditadura saiu de Camburão e foi no velório da mãe. É um direito do preso na ditadura. O Toffoli, eu não estou fazendo juízo de valor. Estou citando fatos. O Toffoli proibiu. Agora entra a minha opinião. Para mim, está em curso nesse país a lava-imagem. Velho,
Isso é muito doentio. Para limpar a imagem dos ministros, porque o Dilma não pôde assumir, porque o ministro não deixou ele ir ao funeral do irmão, vamos anular tudo? Operação Limpa a Imagem? Como se isso fosse uma justificativa sustentável, como se as pessoas fossem ouvir isso e pensar: pô, tá aí uma baita justificativa, por que eu não pensei nisso antes? Cara. E para encerrar o comentário, ele teve que admitir que a nomeação do Ramagem, barrada pelo ministro Alexandre, foi ilegal. Mas tá tudo funcionando certinho no Brasil, tá? Barroso me jurou que o ativismo judicial é lenda e eu sou obrigada, por forças de ditadura, a confiar nele. Porém, no Senado, a casa definida pelo Constituinte para ficar de olho na Suprema Corte, nasce a ideia de uma nova contenção para a Suprema Corte. E isso eu achei... Quase que eu falo o que eu achei em tempo de eu ser presa ou censurada pelo crime de opinião, né? Foi por pouco. Já faz algum tempo que vivemos no Brasil um momento político extremamente delicado. O equilíbrio entre os três poderes da República, que deveria ser a base da nossa democracia, se tornou um sonho. Um ideal do qual nos distanciamos mais e mais a cada dia. No Brasil, temos um superpoder. Ele julga. Aliás, essa seria a sua função. Mas ele também legisla, extrapolando suas prerrogativas e avançando sobre as competências do Congresso Nacional. E ele também administra todos os aspectos deste pilar fundamental da democracia, que são as eleições. Situação grave, insustentável, contra a qual alguns de nós protestamos praticamente em todas as sessões plenárias. Reclamar é bom, principalmente quando estamos com razão, mas só reclamar não muda a legislação. É preciso agir. Então, eu gostaria de informar e pedir o apoio dos colegas, senadores e senadoras, que apresentei uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é justamente ajudar a reconquista do equilíbrio e da harmonia entre os poderes da República no nosso país. A PEC, senhoras senadoras e senhores senadores, propõe alteração na composição do Tribunal Superior Eleitoral e já foi assinada por vários parlamentares. Agradeço aqui desde já o apoiamento dos colegas Plínio Valério, Damares Alves, Stevenson Valentim, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, Jorge Cazuru, Marcos Rogério, Messias de Jesus, Magno Malta e o senador Cleitinho, que acabou de me dizer que vai assinar também. E eu já pedi aqui a todos os colegas, muito me honra, o senador Esperidião a mim, ter a sua assinatura nessa nossa iniciativa. O TSE compõe-se atualmente de 7 membros, 3 juízes, entre os ministros do Supremo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, das 7 cadeiras, detém 3. E indica 2. Portanto, ele tem influência em 5 das 7 cadeiras que tem o TSE. Vocês entendem como que funciona hoje? Das 7 cadeiras do TSE, 3 são de ministros do Supremo e outras 2 são de indicações dos ministros que lá estão. Portanto, eles formam 5 cadeiras nesse outro poder que atua diretamente nas eleições brasileiras. E lembrando que ministro da Suprema Corte é indicado por político. Só um detalhe. E essa proposta de emenda à Constituição é para nada mais, nada menos do que acabar com ministros do STF com cadeiras no TSE. Simples assim. E como essa semana o Gilmar Mendes apareceu para dizer que se o Senado decidir abrir o impeachment contra o ministro da Suprema Corte, o próprio Supremo que vai decidir. Bom, aguardando as próximas manifestações dos Supremos, dizendo que eles só saem da cadeira se eles quiserem. Mas enquanto os ministros não se manifestam, o Senado segue respondendo às declarações deles. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas 2 indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato. Eu canso de falar isso para vocês. Sai um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem dera, hein? Quem dera, eu quero ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua.
com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês achou da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui. Se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também. O Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar. Não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa, aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando vocês tiverem a maioria, a democracia vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Eu achei intrigante essa fala do senador, porque ele diz que se querem legislar, daqui 2 anos tem eleições. E por que é importante ressaltar isso justo agora? Porque dia 27 de novembro o Supremo vai abrir uma sessão extraordinária para discutir o Marco Civil da Internet, lei aprovada no Congresso Brasileiro em 2014 e que regulamenta a nossa internet. Então, quando você ouve algum ministro dizer que isso aqui não é terra sem lei, não é mesmo, tá? Tem o Marco Civil da Internet que proíbe a exclusão de perfis inteiros e proíbe, inclusive, a exclusão de posts sem o devido processo legal. Tem quanto tempo que eles estão dizendo que, se o Congresso não fizer, eles farão. E eu queria muito achar esse dispositivo na Constituição que autoriza a Suprema Corte fazer isso, mas eu não achei. Mas deve ser porque eu não sou jurista, né? Tô torcendo para algum jurista me mandar aqui nos comentários. Mas enfim, já que o Congresso não faz, o STF marcou a data para o início da discussão da regulamentação, 27 de novembro. E será em sessão extraordinária para que Barroso esteja presente. Afinal, como fazer isso sem o ministro, já que ele pretende deixar como legado a recivilização do povo brasileiro? E eu falar não adianta. Quem terá que atuar é o Senado. E a julgar pelos últimos dias, a temperatura tá alta. Muito alta. Tão alta que foi parar no New York Times, um veículo com 2 pés e 1 joelho na esquerda. E isso é um fato. Na matéria, o jornal questiona se a Suprema Corte do Brasil, a mais poderosa do mundo, está de fato salvando a democracia ou acabando com ela. Eu queria dar minha opinião, mas vamos ficar com o resumo da velha mídia que ainda, e eu disse ainda, né, Folha? Pode falar sobre o tema. Chegou o Tap to Pay no iPhone, disponível na Infinity Pay. Agora você pode receber pagamentos por aproximação só com o iPhone. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das Cortes Supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país. Prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedicou ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada cruzada de salvação da democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem do New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. Cada vez mais o que acontece no Brasil repercute lá fora. Mas não é uma fama boa. Lembrando que na semana passada tivemos a retomada das investigações dos Estados Unidos dos caças suecos, onde é analisado se houve corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e venda de influência pelo Lula.
A ação, como eu disse, foi trancada por Lewandowski, mas o Dilma não tem uma corte que está a fim de limpar a sua imagem com ele mesmo lá nos Estados Unidos.